Glórias a Deus. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Amém. Meus irmãos, lembrando que hoje é sexta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, e estamos aprendendo sobre os principais assuntos dos livros da Bíblia. Estamos nessa feita no segundo livro de Reis. Estamos estudando os principais assuntos do segundo livro de Reis. Na sexta-feira próxima passada, nós estudamos um pouquinho, aprendemos sobre a morte de Elias, sobre o seu sucessor, a ascensão de Eliseu como sucessor de Elias, quando ele recebe a capa, recebe porção dobrada do espírito de Elias, divide as águas do rio Jordão, e assim por diante, E paramos aí no azeite da viúva, não é isso? No capítulo de número 4, é isso, irmão Verão? Você lembra bem, Paramos no capítulo de número 4, que é um assunto desse livro que muitos pastores, muitos pregadores gostam de ministrar nessa passagem, quando ele multiplica o azeite da viúva. Glória a Jesus. Eu disse aqui aos irmãos, ensinei aos irmãos sobre algumas mensagens, algumas pregações que enfatizam que aquele azeite nunca mais se acabou e aquela mulher usufruiu daquele azeite para o resto da vida. Eu ensinei aqui que não é isso, irmãos. Eu ensinei que Deus, ele deu a providência do azeite e o profeta instruiu aquela mulher, a pagar, a vender parte daquele azeite, pagar a sua dívida, e ela e o filho dela viver do resto. Mas não que aquele azeite que estava nas vasilhas não iria acabar mais. Mas Eliseu estava dando a ela a ideia de que abrisse algum negócio, montasse algum negócio, comercializasse para girar dinheiro, para fazer um giro de dinheiro e assim ela e seu filho se manterem aí para o restante das suas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês entenderam bem? Até aí essa parte? Amém. Depois, ainda no capítulo de número 4, nós vemos aí, Eliseu ressuscita um menino, filho da Sunamita, não é isso, irmão? Vamos lá para o capítulo de número 4, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: a Sunamita e seu filho. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer. Na rua, nas folhas, não quero que desligue o vento, não, fica calor. Vamos lá. Certo dia, verso 8, no capítulo 4, segundo livro dos Reis. Você que está nos acompanhando pela rede social, abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura, para você estar a par do ensino da palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe então um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando ele vier a nós, ali se recolherá. E certo dia chegou Eliseu, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a Sunamita. E chamando-a ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe tu, nos tens tratado com todo um desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa
de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Amém, meus irmãos? Amém. Apenas aqui para nós termos aqui uma base do nosso estudo, tá? Estamos falando do profeta Eliseu, né? Quando ele fazia aquele caminho a Sunem, sempre parava na casa dessa mulher. E a Bíblia nos relata que essa mulher ela era rica, irmãos. Ela era rica e o seu esposo era já avançado na idade. Tá? A Bíblia não relata a idade dela, mas nos mostra que o seu esposo já era avançado de idade. Mas ela era rica, de nada ela tinha falta. E quando o profeta quer retribuir a gentileza que essa mulher fez ao construir para ele um quartinho, colocando ali uma cama, uma mesa, para que ele possa descansar da sua caminhada, ele quer retribuir. Então ele pergunta algumas coisas para ela: tem alguma coisa que eu possa falar ao rei em seu favor? Ou ao chefe do exército? Então ela responde para ele: não, meu senhor, eu habito no meio do meu povo. O que ela estava querendo dizer com isso? Ela estava querendo dizer que ali era a sua terra, que ela não tinha ali problema algum com o governo ou com os exércitos do rei. Então não haveria motivo algum para interceder por ela perante o rei ou o chefe do exército, porque ela estava entre os seus, ou seja, ela estava à vontade, ela estava tranquila, ela estava habitando na sua terra. Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então, o profeta, ele quer retribuir a gentileza, ele quer também fazer algo para aquela mulher que tem tratado ele com tanto carinho, ele e o seu moço. Veja que ele não está só, não é só ele, mas Geazi, que é o seu serviçal, o seu braço direito, o moço que sempre está junto com ele, lhe servindo, o seu servo, está sempre junto com ele. Então não é só ele, mas a gentileza está sendo para os dois. E então, aquele moço observa que ela não tem filhos. E ele diz ao profeta: eu vejo aqui, irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que esse moço é um moço de fé. Eu vejo que esse moço é um moço que acredita nos milagres de Deus através da vida do seu senhor Eliseu. Então ele fala: meu senhor, eu vejo que ela não tem filho. Quando ele fala isso, irmão, dá-se já a entender que ele já sabe. E ele acredita que se o profeta Eliseu profetizar na vida dela, que ela conceberá e dará à luz a um filho, se realizará. E assim se sucede. O profeta Eliseu chama a mulher e diz para ela: olha, daqui a 1 ano abraçarás a um filho. Mas a mulher, de pronto, não acreditou. E ela disse: Senhor, não mintas para a tua serva, porque o meu marido é velho, avançado de idade, porque ela sabia que pela idade do esposo, talvez eles não poderiam mais ter filhos. Isso leva a crer que ele era bem avançado na idade, né? Mas a Bíblia nos relata que, passado o tempo determinado, ela teve um filho. Esse é um dos assuntos bem falados dentro do livro de 2 Reis. É um assunto bem comentado e muitos pregadores pregam nesse assunto. Eu, particularmente, já preguei algumas vezes dentro desse tema, desse texto. Mas nós estamos aqui falando dos principais assuntos do livro de Reis e tratando agora da pessoa do profeta Eliseu. O que acontece, irmãos? Mais adiante, o menino cresce. Nós vamos ver que o menino, tendo já crescido, ele saiu a ter com seu pai, que estava
com os segadores. Quem são os segadores? Os serviçais, os empregados deles que estavam lá fazendo a colheita ali do trigo, fazendo a colheita ali do arroz, fazendo a colheita da sua plantação. E o pai dele estava ali juntamente com eles, cuidando dos seus funcionários. E o menino foi lá, junto com o pai na roça. E a Bíblia vai nos relatar que o menino chega para o pai e reclama de uma dor de cabeça. Ele diz: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai chama aí algum dos seus funcionários e diz: olha, leva ele para a mãe dele. E a Bíblia vai nos relatar que leva o menino para a mãe, e ele teve ali um período ali entre os seus joelhos, deitado no seu colo, na sua perna, ela cuidando dele, mas o menino faleceu. O que essa mãe fez? Ela pega o menino, vai lá no quartinho que ela fez para o profeta e deita o menino na cama do profeta. E ali ela deixa o menino, não fala nada para ninguém, pede para o serviçal aguardar um jumento ou selar um jumento e levá-la até o profeta. Essa mulher vai até onde está o profeta. No meio do caminho, Geazi, o moço de Eliseu, se encontra com a mulher e diz para ela: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Por quê? Porque quando ele viu de longe, ele diz para Eliseu: vem aí a sunamita. E Eliseu chama Geazi e fala: vai lá e fala para ela, pergunta para ela se vai bem com ela, com o marido e com o filho. E aí Geazi vai e pergunta: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E aquela mulher responde: tudo vai bem. Aleluia. Olha isso, irmãos. Isso aqui é um assunto interessante, que se nós fôssemos se prender aqui nesse trecho, apenas nesse pedacinho aqui, nós teríamos assunto aqui para várias horas. Essa mulher, sabendo do milagre que ela recebeu, por que é que ela disse que tudo vai bem? Porque ela sabe que aquilo era um milagre. Ela sabia que aquela criança era fruto de um milagre. Porque quando o profeta Eliseu disse para ela que ela abraçaria a um filho, conceberia, daria à luz a um filho, ela, sabendo da sua situação e do seu esposo, que humanamente falando, aos olhos humanos, na ótica humana, eles não poderiam ter filhos, por causa da idade, não alcançariam essa graça por causa da idade. Ela mesmo sugere isso, dizendo ao profeta que o esposo dela já é velho. Tá? Mas então, quando ela concebe, quando ela começa a gerar essa criança no seu ventre, ali no seu útero, ela acredita, ela vê que realmente a palavra do profeta surtiu efeito. Outro sim, anteriormente ela mesmo observara que Eliseu era santo homem de Deus. Aleluia. Ela mesmo chama o seu marido e diz: olha, eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é santo homem de Deus. Então ela sabia. Talvez no momento em que Eliseu falou para ela sobre a criança, talvez a fé dela não alcançou, mas posteriormente ela creu. E sabendo ela que Deus fizera um milagre na sua vida, ela vai diretamente ao profeta. E quando ela chega no profeta, ela diz: olha, eu não pedi um filho. Eu não pedi. Mas você profetizou um filho na minha vida. Agora o menino está lá morto. Agora o menino está lá desfalecido. O que é que você vai fazer? A Bíblia nos relata que Eliseu então vai até lá, entra no quarto, fecha a porta sobre ele e o menino. Deita sobre o menino, boca com boca, mão com mão, braço com braço, deita sobre o menino, ora ao Senhor, desce novamente, por 3 vezes ele faz isso, e o menino volta à vida. Aleluia. Olha aí, irmãos, Deus usando o profeta Eliseu. Lembra que na sexta-feira passada nós falamos sobre a morte de Elias, sobre o arrebatamento de Elias, sobre a transladação de Elias. E quando Eliseu pede, Elias fala para ele: olha, o que você quer que eu faça? Pede antes que eu seja tirado de você. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito.
E agora nós começamos a ver Deus usando Eliseu sobremaneira. Como Deus usou Elias, Deus agora vai usar Eliseu ainda mais. Porque ele pediu porção dobrada. E ele, quando recebe a capa, quando ele pega as vestes de Elias, que ele rasga as vestes ao meio, mas ele fica com a capa. Talvez, até mesmo como Naamã, ele achou que ia acontecer algo diferente, algo extraordinário, e no momento ele não acredita. Mas ele fala, onde está o Deus de Elias? Em outras palavras, ele está questionando, onde é que está a porção dobrada do espírito de Elias? E quando ele fala isso e rela a capa na água, o rio se abre. Aí ele entende que ele já recebeu aquilo que ele pediu. Amém, meus irmãos? E Eliseu agora vem e vai e ressuscita o filho da viúva. Ressuscita, do filho da sunamita. Da viúva é outra passagem. Ele ressuscita o filho da sunamita. Esse é um dos assuntos muito explorados no livro de 2 Reis. Amém, meus irmãos? Amém. E depois nós vamos encontrar também aquela passagem que fala da morte na panela. Não é isso? Que Eliseu, ele chama ali um dos moços. Sabemos aqui, irmãos, que Eliseu, ele faz uma escola de profeta, tá? Eliseu era um professor. Eliseu era tutor de vários filhos dos profetas. Então, Eliseu ali reunido com aqueles jovens, ele manda que os jovens façam ali algo, preparem algo para todos comerem. E a Bíblia vai nos relatar que um jovem sai e encontra ali uma planta, uma videira brava, né? Encontra uma videira brava, venenosa, tá? E ele, sem saber o que é, ele colhe. E a Bíblia fala que ele enche a capa com aquilo e mistura na comida que estava preparando ali para os moços comerem. Ó, vamos lá. Verso de número 38 ainda do capítulo 4. Ó. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então saiu seu moço ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas e veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. E disse Eliseu: trazei farinha. E ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Olha aí. Então, mais um milagre aí, realizado através da vida de Eliseu. Mais um milagre, Deus usando Eliseu. Aqueles homens poderiam ali morrer se comessem daquela comida. Mas Deus, ele alerta ali. E Eliseu vem e coloca um pouco de farinha naquela mistura. Eu acredito que ele ora a Deus ali, ele repreende aquele mal e os homens comem aquela comida sem sofrer dano algum, sem sofrer mal algum. Aí, irmãos, nós vamos agora se lembrar da passagem em que o Senhor disse assim: olha, se comer alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Qual é a ocasião? Essa é uma delas. Veja que o texto em que nós lemos, no verso número 38, está escrito assim: Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Então, ou seja, não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Então Deus ali, ele realizou esse milagre através da vida de Eliseu. Por quê? Porque os homens literalmente não tinham o que comer. Porque havia uma grande fome sobre a terra. Então, aquilo que era ruim, que era mal, que poderia fazer mal, que era venenoso, que poderia ser mortífero,
através da vida do profeta Eliseu, Deus faz um milagre e torna o alimento que não era comestível, que era venenoso, torna ele apto para que fosse comido. E os homens comeram e se alimentaram daquele alimento. Agora, irmão, veja bem, não é você sabendo o que é ir lá e comer, tá? Veja que o texto também está nos ensinando sobre isso. Ó, olha isso aqui, ó. Então saiu ao campo, verso 39. Então saiu ao campo e apanhar ervas. E achou uma videira brava e colheu dela sua capa cheia de colossíntidas. Veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Está entendendo? Eles não sabiam o que era. Eles não sabiam. Agora, se a pessoa sabe que aquilo ali faz mal, que é venenoso, e ela vai e come, aí, irmão, não espera o milagre de Deus, não. Não espera, não caia nessa, não. Ah, mas Jesus falou que se eu comer ou beber alguma coisa mortífera não vai me fazer mal. Então vai nessa para você ver só se você não vai passar dessa para uma outra. Pastor, a Bíblia também fala, não tentará o Senhor. Exatamente. Deus. Ah, eu sei que está envenenado e vou tomar para ver o milagre. Exatamente. Eu... Não tentará. Da mesma forma, irmãos, olha, isso é importante, isso é interessante. Da mesma forma, são alimentos oferecidos. São alimentos oferecidos. Tá? Se você sabe, alguém te dá um alimento, ou você vai em alguma festa, alguma quermesse, esse tipo de coisa assim, que geralmente os alimentos são oferecidos a outros deuses. Irmão, se você pegar na Bíblia, por que é que Deus, o Antigo Testamento enfatiza muito sobre isso? Por que é que Deus ele sempre aplicou juízo contra o seu povo? Porque o povo era desobediente e o povo se esbaldava com os alimentos oferecidos a deuses pagãos, que eram costumes pagãos. Tá? Então, se uma pessoa sabe e vai lá e come daquele alimento, provavelmente ele vai ter problema. Com certeza ele vai ter problema, porque ele sabe. Agora, se a pessoa não sabe, ora a Deus. Ora, a Bíblia fala, irmãos, que tudo é bom, não tendo nada que se rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Então, isso é uma coisa importante, irmão. Tudo que você recebe de alguém, o cristão precisa ter esse costume de orar, agradecer a Deus e repreender. Se você tiver dúvida, repreenda. Se continuar na dúvida, não coma, não beba, descarte. É assim que funciona. Não vá tentar a Deus. Não tente a Deus de maneira nenhuma. Não tenta, porque se tentar, entra a vontade permissiva de Deus. Deus permite. Tá? Há várias passagens da Bíblia também que o povo tentou a Deus e Deus permitiu. O povo cair em desgraça, o povo cair em opróbrio, porque tentaram a Deus. Tentaram a Deus no deserto. Por 40 anos eles tentaram a Deus. Por 40 anos Deus cuidou do povo e o povo tentava a Deus. Qual foi o castigo? Deus permitiu que morressem todos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, morreram todos no deserto sem entrar na terra prometida. Porque tentaram a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Mas nós vemos aqui Eliseu realizando mais um milagre, irmãos. Mais um milagre aqui, Eliseu realizando. Outro milagre nesse mesmo texto, na continuação desse texto, nós vamos ver Eliseu realizando um outro milagre. Quando ele realiza um milagre de providenciar comida para outra multidão. Para uma multidão de gente. Vamos continuar lendo aqui, ó. Presta atenção. Ó. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer, no caldo clamaram. Tá. Verso 42. Um homem veio de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Olha isso.
Então ele tinha 20 pães de cevada. Tá? Por que é que a Bíblia ela destaca isso aqui, irmãos? Pães de cevada e não de trigo. Porque o pão de cevada é um pão sem nutriente. É um pão que não tem nutriente. É um pão que não vai nutrir a saúde dos homens. Ele não vai dar sustância, sustento para o organismo do ser humano. Tá? Então veja que a Bíblia é enfática nisso. Ela destaca, ó. E um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias. 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ou seja, tinha 20 pães de cevada, 20 pães que não iam matar a fome daquelas pessoas. Geazi aqui, ele desacredita, irmãos. Então, ele fica desacreditado e ele diz: como que eu vou colocar 20 pães para 100 homens comer? E aí aqui nós vamos ver Deus usar Eliseu para realizar um outro milagre. Tá? Vamos continuar lendo aqui, ó. Verso de número 43. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E respondeu Eliseu: dá-o ao povo para que comam, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Olha aí, Eliseu profetizou: assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele pôs, verso 44, ele o pôs diante deles e comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Está vendo aí, irmãos? Então nós vamos ver aqui, Deus, no Antigo Testamento, ele usou muitos profetas. Ele usou muito. Esses mesmos milagres, irmãos, que Deus realizou através dos profetas no Antigo Testamento, Deus ainda realiza hoje. O problema é que o povo perdeu a fé, o povo não crê mais, e muitas vezes o próprio profeta já não acredita mais. Às vezes os próprios profetas, irmãos, de Deus, os próprios servos de Deus, eles não creem que Deus pode fazer um milagre. Irmãos, e se você ficar na dúvida, realmente Deus não vai fazer um milagre. Porque se você tiver dúvida daquilo que Deus está falando que vai fazer, você não tem fé. A sua fé é fraca no Senhor. A sua fé é muito pequena. É menor do que a do grão de mostarda. Porque a Bíblia compara o tamanho de um grão de mostarda à fé do ser humano. Que se ela for desse tamanho, é capaz de transportar um monte de lugar. Isso está dizendo que é preciso acreditar, nem que seja um pouquinho, mas tem que acreditar. Tem que crer que o milagre vai acontecer. Tem que crer que Deus vai realizar o milagre. Tem que crer que Deus... Irmãos, hoje, muitos crentes não creem que Deus ainda usa os seus profetas. Mas Deus usa. Deus usa. Não estou falando do ministério de profeta, irmãos. Eu estou falando do dom de profecia. Tá? Estou falando do dom de profecias. O ministério profético hoje não existe mais. O ministério de profeta. Existe o dom de profecia. Tá? E Deus usa. Deus ainda usa. Eu já presenciei vários. E quando um profeta profetiza na minha vida que Deus vai fazer algo, a primeira coisa que eu faço, eu recebo. Depois eu vou analisar a profecia. Porque a profecia ela tem que estar dentro dos parâmetros bíblicos. Uma profecia, sendo da parte de Deus, ela vem para exortar, para animar, tá? E assim por diante. Dentro da Bíblia, você tem que ver. Se estiver fora disso, irmão, então desconsidera. Você recebe. O profeta, Deus usou o profeta, falou que você, Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Recebe. Recebe a profecia. Depois você vai orar a Deus. Vai conferir na Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que, a própria Bíblia nos ensina a julgar a profecia. A julgar a profecia. E observar o profeta também. Tá? O profeta tem uma vida com Deus? Tem uma vida com Deus? Ah, pastor, mas Deus usa quem Ele quer, da maneira
ocasiões, para algum tipo de situação, Deus vai usar apenas aquele que tem uma vida e uma intimidade com Deus. Deus vai usar uma pessoa que tem intimidade com Ele. Deus vai usar um profeta que tem vida com Ele. Deus vai usar um profeta que vive no jejum, na consagração, na oração, no temor. Porque senão, irmãos, todo mundo começa a acreditar que qualquer um pode sair profetizando por aí. Qualquer um pode sair profetizando, que Deus falou, Deus mandou. E muitas vezes está cheio de profeta aí, irmão, que Deus fica falando que Deus mandou e Deus não mandou nada. Deus manda te dizer, Deus não mandou nada. Tem que ter cuidado com isso, irmão. Tem que ter muito cuidado, porque nós estamos aqui no culto de ensino e eu preciso ensinar os irmãos a detectar, a ter o discernimento de espírito. Tá? É preciso observar, é preciso julgar sim, se o profeta tem vida com Deus. Tá? Porque tem muita gente aí que vai para a igreja, ora, grita, pula, canta, profetiza e vive todo errado lá fora. Vive fazendo tudo quanto é tipo de situação que Deus abomina lá fora. E aí vem na igreja e começa a observar A, começa a observar B. Quando ele fala uma palavra, ele observa a reação das pessoas. Viu, irmão? Isso aqui é importante os irmãos saberem disso. Tá? Isso é importante os irmãos saberem disso. Tem pessoas, irmãos, que vêm pregar e aí ficam observando na nave da igreja. Irmãos, dentro de uma igreja, sempre vai ter uma irmã que o marido não é crente e está na bebida. Sempre vai ter uma irmã que tem uma filha na prostituição, um filho nas drogas. Sempre vai ter um crente desempregado. Sempre vai ter um crente com uma enfermidade. Sempre vai ter. Sempre vai ter um crente desempregado. E aí a pessoa, esses camaradas são observadores, irmãos. E eles começam a pregar e eles começam a falar: hoje Deus vai abrir porta aqui. Ele já vê a reação do irmão lá. O irmão já se movimenta de maneira diferente. Ele já sabe que aquele ali está precisando de uma porta de emprego. E aí ele começa a bater em cima daquilo ali. Deus vai curar aquela irmãzinha que sofre de uma artrite, de uma artrose, de uma dor nas costas. Ela já fica toda serelepe, já dá um glória a Deus mais alto. Às vezes já dá até uma rajada de língua estranha. O camarada já levanta, já sai daqui, vai lá no lugar e põe a mão na cabeça e assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. E muitas vezes o Senhor não falou nada. Pode falar, Maria. Isso é muito interessante o que o pastor falou. Ele fica observando, levanta e já vai lá pôr a mão na cabeça. Esse pôr a mão na cabeça tem um peso muito grande. Muito grande. Não se dá a cabeça da gente para qualquer um ficar colocando a mão e orando sobre nós. Muito grande. O pastor acabou de falar, quem não tem vida com Deus, quem não está debaixo da graça de Deus, muitas das vezes levanta a mão para orar pela gente, em vez de nós sarar, a gente fica pior. Fica pior. E passa na gente. Fica pior. Então, eu já aprendi, então geralmente eu não venho orar, a não ser, lógico, o pastor, quem o pastor mandar, porque se o pastor mandar alguém, irmão Robson, vai lá e ora. Ele está passando a bênção, a autoridade, para que o irmão ore por mim. Isso é muito perigoso. Qualquer um vai orando, baixa a cabeça e todo mundo vai botando a mão na cabeça. Isso não é um processo, isso aí não é assim que faz. Não é assim não. Os irmãos podem prestar atenção que quando tem consagração de obreiros, quando o pastor chama as pessoas para vir à frente, lá na nossa sede ou em qualquer outra igreja, o pastor designa os obreiros que ele sabe, que ele conhece, que ele sabe que tem vida com Deus. Os pastores, os evangelistas, os irmãos descem ali, impõem as mãos e oram. Por quê? Porque ele sabe que esses obreiros têm vida com Deus. Tá? Não é qualquer obreiro. Uma pessoa aparece do nada, de repente começa a profetizar à torta e direita e está com uma vida toda errada. Tem que ter cuidado. Eu gosto de trazer testemunho, né, pastor? Lembra uma vez nós estávamos num culto e o culto estava até bom. Aí uma irmã levantou e correu pro lado da Laura, foi botar a mão na cabeça dela. Ela não deixou não, falou aqui não. Ora daí. Você vai orar? Eu recebo, mas não precisa pôr a mão na minha cabeça. E depois disso a irmã não estava nem, estava até fazendo brincadeira, estava com meninice, não estava. A Laura falou assim na minha cabeça, mas a pessoa se deixa? Não, tem que ter.
preciso ter discernimento, irmãos. O profeta da parte de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter vida com Deus. E depois disso, né, pastor, a gente questionou. Eu falei, mas por que você não deixou? Ela falou, mãe, eu não senti. Eu não Exatamente, senti. é o ponto que eu ia tocar agora. Ela falou, eu não senti. Eu senti que era algo estranho, então eu não deixei para ela. Esse é um outro ponto que eu ia dizer agora, irmãos. Quando é de Deus, quando Deus está no negócio, tanto quem está sendo usado por Deus, como quem vai receber a profecia ou a oração, ele sente. Tá? A pessoa sente. Esse sentir, irmão, é espiritual e não emocionalismo. Não é emocional, é. Porque, principalmente, esses chamados pregadores itinerantes, eles têm um poder de persuasão muito grande, de envolver a pessoa no emocionalismo, no emocional, tá? No emocional. Pode ver que muitas vezes já está sempre, pede para alguém cantar um louvor daqueles que já mexe, para já preparar a pessoa já fica naquela emoção, naquele emocionalismo, aí o camarada vai lá, muitas vezes a pessoa até cai no chão, e não tem nada, irmãos. Puro emocionalismo. Eu já cansei de ver, e já cansei de estar em lugares, em cultos, em que o pregador desce do púlpito e vem pôr a mão na cabeça da pessoa e fica apertando a cabeça da pessoa e chacoalha a pessoa para lá e para cá, na intenção de tontear a pessoa para ela cair no chão. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. E outra coisa, né, pastor? Nós sabemos que não precisa pôr a mão, né? Você baixa e impõe. Impõe as mãos, né? Assim. Não precisa. A Bíblia, irmão, a Bíblia nos ensina que a imposição de mãos, ela é designada para o presbitério na oração para a cura das enfermidades. A Bíblia vai nos dizer da seguinte forma: está feliz? Cante salmo. Há entre vós doente, chame os presbíteros da igreja que imporão as mãos, ungirão com óleo e a oração da fé salvará o doente. Essa é uma ocasião em que a Bíblia fala sobre a imposição de mãos, tá? E é imposição, não é pôr a mão. É imposição. Imposição, vou impor as minhas mãos. Tá? Outra ocasião, quando Paulo fala a Timóteo, Paulo fala para Timóteo: não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por meio do presbitério com imposição de mãos. Então é por isso que quando há consagração de obreiros, apresentação de novos obreiros, o pastor pede aos presbíteros, aos pastores, evangelistas, para orar com imposição de mãos. Tá? Então, é preciso saber isso, irmão. A gente precisa saber, ter esse discernimento, tá? Por isso que é importante estar no culto de ensino. Por isso que é importante vir no culto de ensino. As pessoas não vêm no culto de ensino, irmãos, e olha o que acontece, ó. As pessoas não frequentam cultos de ensino, não frequentam escola bíblica dominical, aí muitas vezes, quando é obreiro, quer sair por aí pregando a torta e direita, e prega errado, ensina errado, ministra errado, porque não aprendeu certo, porque não veio aprender. Aí vai ler o texto e tenta deduzir o que está escrito no texto. Começa a ler uma frase e tenta deduzir o resto. Aí aquilo que eu já ensinei aqui algumas semanas atrás, sobre falar o que não está escrito. Usei inclusive exemplos aqui sobre o comer, beber e vestir, para não andar ansioso pelo dia de amanhã. E muitos pregadores falam: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que é isso? É obreiros que não sentou para aprender. É obreiro que não aprendeu. Então, ele não lê o texto, ele deduz o que está escrito no texto. Ele começa a ler o texto e quer deduzir o que tem na frente. E o texto é claro. Todas estas coisas, coisa específica, são coisas específicas. Tá? Isso é o típico caso de obreiros que não aprendeu
mas ele quer fazer ali um sensacionalismo, ele quer fazer ali um negócio ali dentro da sua mensagem, da sua pregação, para prender o povo, para dizer para o povo, olha, você vem para a igreja que o resto Deus vai fazer na sua vida. Não, irmão. Em tudo na nossa vida, o primeiro passo tem que ser nosso. Em tudo na nossa vida, a decisão tem que ser nossa. Em tudo na nossa vida, é nós que tem que ter a iniciativa. A iniciativa de Deus já foi feita. A iniciativa de Deus, Ele já realizou. Ele já deu o seu Filho. Ele já deu uma porta de escape para nós. Agora é nós que tem que tomar atitude. É o ser humano que tem que tomar atitude de servir a Deus, de seguir a Ele, de andar com Ele, de adorar a Ele em espírito e em verdade. Vocês estão entendendo? Chegarás a vós e ele vos. Sim. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Haverão dias em que terão fome e sede, mas não é fome de pão e não é sede de água, mas é da palavra de Deus. Por quê? Porque hoje o povo não quer buscar a Deus. O povo está com aquela mentalidade assim, ó, quanto menos eu aprender, menos responsabilidade eu vou ter. Quanto menos eu souber, menos cobrado eu vou ser. Meu irmão, Deus não vai te cobrar não, Deus só vai deixar você ir para o inferno. Deus não vai te cobrar. Quem tem que se cobrar é você mesmo. É você mesmo que tem que se cobrar. Colocar na sua mente, Deus fez tanto por mim. E o que é que eu estou... Vou usar aqui o chavão do irmão Everaldo. Deus fez tanto e o que é que eu estou fazendo para Deus? Deus dá tanto para mim e o que é que eu estou dando para Deus? Está entendendo, irmãos? Amém? Amém. Até aí tudo bem? Meu Deus, a hora corre. A hora corre, nós ficamos aqui em 3 assuntos aqui só. Não saímos do capítulo 4. No capítulo de número 5, irmãos, nós vamos encontrar aqui outro milagre realizado através da vida do profeta Eliseu. A cura de Naamã. Então nós vamos ver no capítulo de número 5, que Naamã ele era chefe do exército do rei sírio, ali do rei da Síria. E era um grande homem diante do rei, tá? Ele era um grande, veja que aí no texto está escrito, ele era um grande homem diante do seu Senhor. E Senhor aí está escrito em letra minúscula, esse Senhor é o homem. Tá? Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Quem era o seu Senhor? O rei da Síria. Tá? Ele era um grande homem. E de muito respeito, porque por ele agora é Deus. Olha aí que está escrito de letra maiúscula, ó. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Tá? Então veja aí. Isso é importante aprender também, tá, irmãos? É importante aprender. Quando você vê escrito Senhor de letra minúscula, está falando do homem. Quando está falando de Deus, é letra maiúscula. Tá? É letra maiúscula. A mesma coisa é Espírito. Quando você vê escrito a palavra Espírito em letra minúscula, é o Espírito do homem. Ou Espíritos imundos. Tá? Quando se trata do Espírito de Deus, é letra maiúscula, tá? Isso é importante os irmãos saberem, tá? Então, este homem era valente, porém, ele era leproso, tá? E saíram tropas, verso 2, da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, quem dera, ou Oxalá, traduzindo aqui, quem dera o meu senhor, falando de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vou parar aqui, vamos dar continuidade na outra sexta-feira, porque aqui, irmãos, só nesse pedacinho aqui, só nessa menina aqui, ó, nessa moça aqui, nós temos muito assunto. Só aqui nós temos muito assunto. Primeiro ponto, ela foi levada presa. Ela era escrava, tá? Ela era empregada. Mas não era uma empregada comum, ela era escrava, porque ela foi levada presa, tá? E ficou ali a serviço da mulher de Naamã, tá? Ficou a serviço da mulher do chefe dos exércitos. Sabe o que eu vejo aqui, em primeiro lugar?
essa moça não era qualquer uma. Ela não era qualquer moça. Porque para servir diante de alguém de alta patente do rei não era qualquer um. Não era qualquer um. Não era. Ele era, veja que a Bíblia vai dizer que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele não era um centurião. Ele não era somente chefe de 100 homens, ele era chefe do exército. Então ele era o chefe maior de todo o exército do rei da Síria. Ou seja, ele era homem de total confiança do rei. Ou seja, ele era rico, ele era homem de posição, ele era homem de prestígio, ele não era qualquer um também. Então, para trabalhar na casa dele, ficar a serviço da mulher dele, não podia ser qualquer escravo. Não podia ser qualquer preso. Então essa moça, ela não era qualquer uma. E nós já sabemos que ela não era qualquer uma, porque ela era serva de Deus. Já começamos por aí. Já começamos porque ela era serva de Deus. Olha o que ela diz. Olha só o que ela diz. Quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Veja bem, ela conhecia o profeta. Ela sabia quem era Eliseu. Ela já sabia que ele era um homem de Deus e que através dele Deus poderia realizar milagres na vida do seu Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui, essa moça tinha fé. Essa moça acreditava no homem de Deus. Ela acreditava que Deus usava Eliseu grandemente. Está entendendo? Então, ela acreditava. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Tá? Nós vamos parar no capítulo 5. E vamos dar continuidade na próxima semana. Aos irmãos que têm nos acompanhado pelas redes sociais, a nossa irmã Mary, que está ali, está internada ali no hospital estadual. Nós vamos estar orando pela nossa irmã Mary, a igreja está orando. Tem mais alguns irmãos que nos acompanham aí. A irmã Daniela, isso, lá do Pousada da Esperança, nossa irmã Daniela, congrega ali com o irmão Alexandre, lá na congregação do Deus Vivo, ali com o pastor Alexandre, também nos acompanha pelas redes sociais. Meus irmãos, há mais alguns irmãos, eu não vou conseguir falar o seu nome, mas são muito bem-vindos para estar presencialmente conosco aqui adorando a Deus, ou, se não for possível, continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Lembrando que temos também o nosso canal lá do YouTube, você pode acessar lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, Otávio Razi, e você faça lá a sua inscrição e ative o sininho para você poder receber a notificação dos nossos vídeos. Amém? Assim você vai estar nos ajudando a transmitir ao vivo, pelo YouTube também. Tá? Temos a Rádio Promessa de Fé com o pastor Luan Rodrigo. Terá prazer em atender ali o seu pedido de oração, em colocar ali o seu pedido de louvor e orando pela sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Os nossos trabalhos prosseguem normalmente. Domingo de manhã temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e às 19 horas temos aqui culto de conscientização missionária. Para nós será um prazer recebê-los conosco. Vamos estar orando, encerrando este culto e impetrando a bênção apostólica. Estamos orando pelos enfermos, né? Pela Isso. irmã Mary. Está intercedendo pelos irmãos que estão enfermos, né? Nossa irmã Mary, que está ali internada, nossa irmã Sirene. A menininha também, mas está melhor já. Graças a Deus. A menina também está, como é que é o Da nome dela? Cauane, a Ayla. A Ayla também está se recuperando ali. Isso, da Mateus, dengue, né? a O família Mateus, toda lá a está família da irmã passando. Mary estão ali se recuperando ali da dengue. Então, os irmãos orem em favor dos nossos irmãos, apresentem os nossos irmãos, para que Deus venha fazer um milagre e traga uma cura. Nossa irmã Daniela também, né, esteve aí enferma também, não sei como está a sua situação, depois ela posteriormente estará falando conosco. Aí vamos estar orando para que Deus também venha restaurar a saúde da tua serva. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome santo de Jesus, aqui diante da tua presença, lhe damos graça por tudo que o Senhor nos tem dado, Pai, por essa palavra de ensino ao nosso coração. Senhor, agora apresentamos a Ti, Senhor,
os nossos irmãos que estão enfermos, Pai, a irmã Amélia, a sua família, a Ayla, o Mateus, a irmã Daniela, a irmã Sirene, Pai querido, todos quantos estão enfermos, Senhor, eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer, porque o Senhor sabe e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Entra, Pai, com providência, eu estou pedindo a bênção, a cura, a vitória, a restauração, na vida de cada um desses irmãos, aos irmãos que nos acompanharão posteriormente, que assistirão esse vídeo, Pai, alcança poderosamente, Senhor, a nós que estamos aqui presencialmente, derrama o teu poder e graça sobre a nossa vida, leva cada um de nós em paz para o nosso lar, debaixo da tua mão santa, da tua proteção, nos dê, Senhor, uma noite de sono tranquilo, sono dos justos, ó Pai, e se o Senhor assim não vier buscar a tua igreja, Pai querido, que no próximo culto possamos novamente estar aqui, adorando e bendizendo o teu santo nome na beleza da tua santidade. Senhor, agora, Senhor, espere a tua igreja debaixo da tua santa paz ao desejo do nosso coração, que nós te pedimos e crendo com a certeza da vitória, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Curva a sua cabeça, estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e nossas famílias, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.